Antes de orarmos juntos, quero que você tire alguns instantes para aquietar seu coração. Muitas vezes, nossa vida é tão barulhenta, cheia de preocupações, pressa, cobranças e pensamentos que não param. Mas quando paramos para ouvir a palavra de Deus, algo diferente acontece dentro de nós. É como se a voz do Senhor viesse suavemente, trazendo direção, conforto e, sobretudo, paz. A Bíblia nos mostra que os homens e mulheres de fé enfrentaram momentos de dor e perda, mas também experimentaram consolo sobrenatural. Isso me lembra a história por trás de um dos hinos mais conhecidos da história cristã, It is well with my soul. Sou feliz com Jesus. Talvez você já tenha cantado esse hino ou ouvido alguém cantar. Ele é entoado em igrejas, funerais, reuniões de oração e até mesmo em momentos de alegria, porque suas palavras tocam fundo no coração. Mas a força desse hino não está apenas na melodia ou no refrão que conhecemos. A verdadeira profundidade está em compreender o que levou seu autor a escrevê-lo. Por trás de cada verso há uma história de dor, luto, fé e esperança. Quando entendemos isso, cada palavra cantada ganha outro peso, outra dimensão. É como se, ao entoar esse cântico, nós nos conectássemos com uma fé que atravessou o impossível. E antes de entrar nos detalhes dessa história, eu quero que você guarde algo no coração. A paz de Deus não depende das circunstâncias ao nosso redor. Ela nasce da presença viva de Cristo dentro de nós. Essa é a paz que sustenta, mesmo quando tudo desmorona. O hino Está Bem com a Minha Alma foi escrito por Horatio Spafford no final do século XIX. À primeira vista, ele era um homem bem-sucedido, advogado respeitado, empresário próspero, marido e pai dedicado, além de um cristão comprometido. Sua vida parecia sólida, bem estruturada e abençoada. Mas a verdade é que até as vidas mais firmes podem ser abaladas por ventos fortes. A primeira grande tragédia veio quando seu filho de apenas 4 anos morreu de escarlatina. Imagine a dor de um pai vendo seu filho tão pequeno partir. Não há riqueza, conhecimento ou posição social que proteja alguém de uma perda assim. É uma dor que atravessa a alma, que parece não ter cura. Ainda assim, Horatio escolheu não abandonar a fé. Ele decidiu acreditar que, mesmo em lágrimas, Deus ainda era bom. Mas como se não bastasse essa perda, 2 anos depois, em 1871, o grande incêndio de Chicago devastou a cidade. O fogo não apenas destruiu casas e ruas, mas também levou grande parte dos bens e investimentos de Horatio. Em questão de dias, ele se viu de pé entre ruínas financeiras, tendo de recomeçar. Agora pense comigo, já não era dor suficiente perder um filho, mas o fogo veio como uma segunda onda, um golpe inesperado. E mesmo assim, em meio às próprias feridas, a família Spafford abriu suas portas para ajudar os vizinhos, os feridos, os desabrigados. Que exemplo poderoso! Eles poderiam ter se fechado em autopiedade, mas escolheram estender as mãos. Esse é um lembrete para nós. A fé genuína não se revela quando tudo está bem, mas sim quando somos provados no fogo. É ali que se mostra onde está a nossa confiança. Depois de tantas perdas, Horatio e sua família ainda buscaram um recomeço. Alguns anos depois, decidiram fazer uma viagem à Europa para descansar e também apoiar uma campanha evangelística de Dwight L. Moody e Ira Sankey, 2 grandes pregadores da época. A viagem seria um alívio depois de tantos momentos difíceis. Mas os planos de Horatio foram interrompidos por compromissos de trabalho, e ele decidiu enviar sua esposa, Anna, e suas 4 filhas na frente, prometendo encontrá-las em breve. Parecia apenas um detalhe, uma reorganização de agenda, mas seria o início de um capítulo de dor inimaginável. No dia 22 de novembro de 1873, o navio em que Anna e as meninas viajavam colidiu com outro navio no Atlântico. Em pouco mais de 10 minutos, a embarcação afundou. Mais de 220 pessoas morreram naquela tragédia. Entre elas, as 4 filhas de Horatio. Anna sobreviveu milagrosamente, encontrada inconsciente agarrada a pedaços de madeira. Dias depois,
Já em terra, ela enviou um telegrama ao marido com apenas 2 palavras que resumiam o peso de toda a sua dor: salva sozinha. Quando Rachel recebeu a mensagem, seu coração foi despedaçado. Ele embarcou imediatamente em direção à Europa para se reencontrar com Ana. Durante a travessia, o capitão do navio o chamou ao condés e apontou o local exato onde o outro navio havia naufragado. Aqui foi o lugar onde suas filhas se perderam, disse ele. Agora pense comigo, quantos de nós resistiríamos a tamanho sofrimento? Quantos conseguiriam manter a sanidade diante de tantas perdas consecutivas? Foi nesse momento, no exato local em que suas filhas se afogaram, que Rachel voltou para sua cabina e escreveu as palavras que ecoariam pelos séculos. Está bem com a minha alma. As palavras de Rachel não nasceram em um momento de paz, mas no meio do mar de dor. Não foram fruto de uma vida tranquila, mas de uma alma que decidiu se agarrar a Cristo quando tudo ao redor desmoronava. É isso que torna esse hino tão poderoso. Ele não escreveu como alguém que jamais sofreu, mas como alguém que sabia exatamente o que era ter o coração partido. Ainda assim, ele declarou: está bem com a minha alma. Essa é a essência da fé. Não negar a dor, mas encontrar em Deus um refúgio mais forte que a dor. A Bíblia nos lembra em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz não é natural. O mundo não a entende. É algo que só o Espírito Santo pode conceder. É a certeza de que, ainda que as águas sejam profundas e o sofrimento seja real, Cristo permanece conosco no barco. Talvez hoje você não tenha perdido um filho ou passado por um naufrágio literal, mas pode estar enfrentando uma tempestade invisível. A dor de uma separação, a perda de um emprego, a luta contra uma doença, o peso de uma ansiedade que ninguém mais enxerga. E assim como Rachel, você pode estar se perguntando: como suportar tudo isso? A resposta está em Jesus. Ele é a âncora que não se move, a rocha que não desmorona, o amigo que nunca abandona. É dele que vem a força para cantar no meio da noite escura: está bem com a minha alma. Se essa mensagem já tocou seu coração, escreva nos comentários uma palavra de fé. Pode ser um amém, um glória a Deus ou um simples aleluia, como testemunho de que você também crê que Deus é a sua paz no meio das tempestades. A história de Rachel nos mostra algo muito importante. A fé verdadeira não é medida pelo quanto evitamos a dor, mas sim pelo quanto permanecemos firmes em Cristo quando ela chega. Ele poderia ter escolhido a amargura, poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter deixado a escuridão dominar sua alma, mas não. Ele fez uma escolha diferente: deixar que a sua dor se tornasse uma canção. E esse princípio é também para nós. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 4, 8-9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Essas palavras revelam uma realidade que talvez você também já tenha vivido. Quantas vezes você se sentiu pressionado? Quantas vezes ficou sem entender o porquê de algo acontecer? Quantas vezes foi abatido por problemas que pareciam maiores que você? Ainda assim, você não foi destruído. Por quê? Porque a graça de Deus sustentou você até aqui. É esse mesmo Deus que sustentou Rachel no meio do oceano e é o mesmo que está sustentando você agora, onde quer que esteja. Não é pela sua força que você permanece de pé, mas pela força do Senhor que não falha. E lembre-se, as tempestades podem até balançar o barco, mas não tem poder para afundá-lo quando Jesus está presente nele. Muitas vezes, quando estamos no meio da luta, temos a impressão de que Deus esqueceu de nós. Mas a palavra de Deus afirma em Isaías 59, 15 e 16. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei.
Olha a profundidade disso. O Senhor está dizendo que você está marcado nas mãos dele, como uma lembrança eterna, impossível de ser apagada. Se até uma mãe, que naturalmente ama o seu filho, pode falhar, Deus jamais falhará em lembrar-se de você. O Rachel perdeu seus bens, perdeu um filho pequeno e depois as 4 filhas. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, ele entendeu uma verdade: Deus não havia o abandonado. A presença de Cristo no meio da tragédia não tirou sua dor, mas deu sentido à sua esperança. E é isso que precisamos compreender também. A presença de Jesus não significa ausência de lágrimas, mas significa que cada lágrima derramada não é em vão. Ele recolhe nossas lágrimas, ele dá propósito ao que parece não ter explicação. Ele transforma o que seria o fim em um novo começo. O hino Está Bem com a Minha Alma é a prova disso. Até hoje, mais de 100 anos depois, continua sendo cantado e consolando corações que talvez o Rachel jamais imaginou alcançar. A dor dele se transformou em cura para muitos. O mesmo pode acontecer com você. As feridas que hoje parecem insuportáveis podem ser usadas por Deus como testemunho amanhã. Há algo que precisamos entender. Quando entregamos nossas dores a Cristo, Ele as transforma em sementes de vida para outros. A história de Rachel nos lembra que nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Até mesmo aquilo que o inimigo planejou para a destruição pode ser usado como instrumento de esperança. A Bíblia nos mostra isso em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note que o texto não diz que todas as coisas são boas, mas que todas cooperam para o bem. Isso significa que até aquilo que nos machuca pode ser usado por Deus como parte de um propósito maior. O Rachel não teria como imaginar que seu hino seria cantado por milhões de pessoas em diferentes idiomas, culturas e gerações. Ele não sabia que suas lágrimas se tornariam consolo para tantas famílias ao longo dos séculos. Ele apenas se rendeu à graça de Deus no momento mais sombrio. Da mesma forma, você não tem como medir agora o impacto que sua fidelidade pode gerar. Talvez sua perseverança seja inspiração para seus filhos. Talvez sua oração silenciosa esteja mudando a história de alguém. Talvez sua luta, enfrentada com fé, seja a prova viva de que Deus ainda é real. Seja qual for a sua dor, saiba, o testemunho que nascer dela pode alcançar mais pessoas do que você imagina. Um detalhe muitas vezes esquecido é que a vida de Rachel não parou naquela tragédia. Ele e sua esposa Ana tiveram novos filhos. Porém, até nisso enfrentaram novas provações, pois um desses filhos também faleceu ainda pequeno. Ainda assim, em vez de desistirem, eles decidiram entregar suas vidas totalmente ao serviço de Cristo. Com o tempo, mudaram-se para Jerusalém, onde fundaram uma comunidade cristã dedicada a cuidar de pobres, órfãos e necessitados. O casal que conheceu a dor mais profunda escolheu transformar sofrimento em serviço. Isso mostra que a fé não foi para eles apenas um consolo momentâneo, mas um fundamento sólido que sustentou toda a sua existência. E isso nos ensina algo muito importante. A fé verdadeira não se limita a palavras, ela se revela em atitudes. Quando tudo parecia perdido, Rachel e Ana ainda escolheram servir. E é isso que o Evangelho faz em nós. Ele transforma nossa dor em compaixão, nossas perdas em ministério, nossas feridas em testemunho. Talvez você olhe para a sua vida e veja mais marcas de batalhas do que conquistas, mas quero que você entenda, essas marcas são provas de que você resistiu, de que Deus o sustentou até aqui. E assim como aconteceu com os Spafford, Deus pode usar até as suas cicatrizes como um instrumento de cura para outros. Se refletirmos com sinceridade, perceberemos que muitas vezes buscamos a paz em coisas passageiras, na estabilidade financeira,
no reconhecimento das pessoas, na saúde perfeita ou em relacionamentos sem falhas. Mas a paz que vem dessas coisas é frágil, pois qualquer mudança pode roubá-la. Horatio nos ensina, através de sua experiência, que a verdadeira paz não está nas circunstâncias, mas em Cristo. O apóstolo Paulo confirma isso em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é diferente porque não depende do que acontece ao redor. Ela vem de dentro, do Espírito Santo, que habita em nós. Foi essa paz que permitiu a Horatio escrever It is well with my soul, em meio à tragédia. Foi essa paz que sustentou Paulo preso em cadeias, cantando louvores. Foi essa paz que fez os discípulos enfrentarem perseguições sem desistirem. E é a mesma paz que Deus quer derramar sobre você hoje. Uma paz que não pode ser explicada pela lógica humana, porque é sobrenatural. Ela não ignora a dor, mas garante que a dor não terá a palavra final. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que tenta roubar sua tranquilidade. Mas lembre-se, a paz de Deus não é negociável, ela é presente para todo aquele que confia em Cristo. Chegamos à parte final dessa reflexão, e quero que você sinta a profundidade da mensagem de Horatio Spafford. Ele nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, é possível declarar: sou feliz com Jesus, não porque todas as dores desapareceram, mas porque Cristo é a âncora que sustenta a alma em qualquer tempestade. A história de Horatio nos lembra de 3 verdades fundamentais. 1. Deus é bom, independente das circunstâncias. Ele não muda quando nossa vida muda. 2. A paz verdadeira vem da presença de Cristo, não da ausência de problemas. 3. Nosso sofrimento pode ser transformado em bênçãos para outros. O que você enfrenta hoje pode ser a esperança de alguém amanhã. Como Paulo nos ensina em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque a minha potência se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossa limitação, encontramos a força perfeita de Deus. Quando nossa alma está fraca, a graça de Cristo se torna nossa sustentação. Agora, quero que você participe ativamente. Se você crê que Deus é sua paz, que Ele sustenta a sua vida, que sua graça é suficiente para todas as circunstâncias, escreva nos comentários: Amém, glória a Deus, ou Aleluia. Declare sua fé, testemunhe sua confiança e compartilhe essa esperança com outros que precisam ouvir. Lembre-se, as tempestades podem vir, mas você não está sozinho. Deus caminha com você, segura sua mão e transforma dor em ministério, lágrimas em louvor, feridas em testemunhos. Assim como Horatio, um dia você também poderá dizer com convicção: sou feliz com Jesus.